Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus encontre morada nos nossos corações na noite de hoje e sempre. Falar de consciência e conveniência quando o tema principal desse momento é renovação, não é coincidência e nem conveniência. Tá? Porque renovar é exatamente tomarmos consciência não só das nossas falhas, que são a necessidade de mudança, mas principalmente do nosso potencial, que é onde podemos investir para o nosso crescimento e o crescimento do próximo. E isso é renovar constantemente. Seguindo, então, no propósito nosso do tema de hoje, consciência e conveniência, a gente inicia trazendo o significado do termo consciência, que seria equivalente a tomar conhecimento, a ter percepção. Também significa moralidade e dever. E conveniência? Que seria o significado do termo conveniência? É aquilo que pode saciar o gosto, aquilo que pode nos trazer vantagens para um indivíduo, para uma pessoa, ou até e simplesmente facilitar a nossa rotina. Muitas vezes nós usamos o termo conveniência, substituindo a ideia de consciência. Mas a gente sabe que nem sempre aquilo que é conveniente é o bom, é o ideal. E é exatamente esse o contexto que nós vamos abordar na noite de hoje. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que nos colocam em xeque, né? Que nos fazem avaliar e questionar a facilidade daquilo que muitas vezes está à mão, está disponível, aquela oportunidade que está fácil, em contrapartida a algo que talvez traga um resultado muito maior e muito melhor, mas que vai nos exigir um certo trabalho, empenho, dedicação. Enquanto nós estamos optando por coisas boas, porém uma mais fácil e uma mais difícil, ainda vai. O ruim é quando se depara à nossa frente uma situação que, apesar de conveniente, de fácil, ela pode trazer prejuízos a curto, médio ou a longo prazo, para nós mesmos muitas vezes, mas principalmente quando traz prejuízo para o nosso próximo. Não sei se vocês conhecem uma parábola do lavrador e das botas velhas. Quando terminou o horário de trabalho, o lavrador chega lá perto das botinas, debaixo de uma árvore, enxuga o suor, pega a botina dele e vai calçar. A hora que ele calça o primeiro pé de botina, ele sente que tinha alguma coisa lá dentro, achou que era uma folha da árvore. Quando ele tira, era uma nota. Quando ele olha aquele dinheiro, ele começa a chorar. E chorando, pegou e calçou o outro pé da botina. Sentiu o mesmo desconforto, foi olhar, era outra nota. E aí ele chorou mais ainda. E no choro, ele ajoelhou-se e começou a agradecer a Deus. E na prece dele, ele disse a Deus o quanto aquele dinheiro faria diferença no dia dele, para comprar o remédio da esposa que estava doente e para comprar a comida do filhinho que não tinha o leite daquele dia. E quando ele termina a oração, agora sim, alegre e sorridente, quem chorava
eram as crianças, de alegria, de emoção. Por que eu trouxe essa parábola para a gente? Ela ilustra a ideia de conveniência e de consciência. Era conveniente fazer uma brincadeira. Butina estava ali, o lavrador estava lá longe. Seria muito divertido, uma coisa bacana, né? Criança, por que não? É do espírito da criança se divertir. Mas a consciência do mais velho falou mais alto. E quando eles optaram pela consciência, pela ação da consciência, em detrimento da ação da conveniência, o resultado foi muito maior. Houve sorriso, mas um sorriso de alma. Houve alegria, a alegria da paz de espírito, de ter feito algo diferente, algo realmente especial. E aí, eu começo então a questionar a mim mesma, trazer questionamentos a vocês, no sentido de nos lembrarmos que as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. Seria muito mais engraçado esconder as botinas. Porém, a ação correta trouxe muito mais aprendizado, fez crescer a alma. E elas nem sempre são fáceis de fazer, porque são escolhas, porque são decisões que nós tomamos. E nós tomamos de forma alerta. Nós temos que avaliar e escolher aquilo que é correto. E nem sempre é mais fácil o que é correto. A trilha do acerto, né, o caminho de fazer direito, exige muito mais esforço da gente do que os atalhos do oportunismo. Porque sim, gente, tudo que é oportuno costuma ser mais rápido, mais fácil e mais prático. Mas não, é preciso nos esforçarmos para fazer o que é certo, para fazer aquilo que a nossa consciência nos diz que é o caminho exato. Quantas vezes é mais fácil eu simplesmente sentar e reclamar da situação que eu estou vivendo, ao invés de me levantar, bater a poeira, botar a mão na massa e ir atrás de fazer a diferença? Quantas vezes é muito mais fácil reclamar do meu próximo, da forma como ele me trata, da forma como ele me recebe, ou até da indiferença com que ele me trata? Porque é o caminho mais curto, mais conveniente, simplesmente reclamar. Ao invés disso, o que a minha consciência me diz para fazer? Essa consciência que está em contato com as verdades da nossa doutrina, com as verdades do Cristo. Essa consciência nos diz: perdoa o teu irmão, avalia o erro dele. Será que não é um erro tão próximo dos teus? Mas é difícil o caminho da consciência. É muito mais trabalhoso reconhecer que nós temos responsabilidades. É mais conveniente deixar a responsabilidade nos ombros dos outros. E quantas vezes não colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus? Ah, Deus quer assim. Ah, é o karma. Mas não. Eu tenho a responsabilidade de fazer diferença. E essa consciência, ela existe dentro de mim. Porque quando Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, essa consciência é um germe dentro de nós. Ela já existe dentro de cada um de nós. Já dizia para nós, a doutrina já fala isso, são frases que a gente já ouve há algum tempo aqui dentro, que na planta a inteligência dormita,
No animal, ela sonha. No homem, acorda, torna-se consciente e, a partir daí, o progresso do indivíduo se inicia. O que Leon Denis quis dizer com essa frase? Que a partir do momento em que fazemos escolhas, em que evoluímos através das escolhas corretas, mais e mais responsabilidades assumimos, porém, mais e mais acertos nós conquistamos. E é exatamente assim que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente chega naquele local específico que Deus determinou para as nossas vidas quando criou a nossa alma. Que caminho é esse? Que local é esse que está predestinado para nós? A perfeição, o reino de Deus, o reino perfeito, onde vamos evoluir até lá. É importante também a gente lembrar que nessa ideia de responsabilizar os outros pelos nossos erros, às vezes a gente vai além de simplesmente reclamar. Às vezes a gente chega a ter ações que nos comprometem. E aí eu trago uma outra parábolazinha para gente, que é da nora chinesa. Essa mocinha chinesa, ela se casou com um rapaz e a sogra dela era uma mulher muito difícil. Criticava ela por tudo, achava que ela não era a mulher certa para o filho e aquela coisa complicada de se conviver. Essa chinesinha então procura um mestre que havia na aldeia e fala para ele: mestre, a convivência com a minha sogra é insuportável, impossível, mas eu amo meu marido, eu não quero me separar dele. Então eu vim te procurar porque eu queria uma poção, uma erva que eu pudesse usar para matar minha sogra, porque aí fico só eu e o meu marido. E aí o mestre chinês fez o quê? Ele foi lá no quintal dele, arrumou uma porção de folhinhas de ervinhas, preparou num saquinho e entregou para ela. E falou: olha, as ervas são essas, mas eu vou te dar um conselho. Vai ficar muito ruim para você se as pessoas descobrirem que você matou a sua sogra ou que você está tentando matá-la. Então vamos fazer um trato. Você vai todos os dias colocar no chá dela uma folhinha dessas. Só que para ninguém desconfiar do que você está fazendo, a partir de hoje, você vai tratá-la super bem. Você vai ser amorosa, carinhosa, dedicada. Você vai prestar atenção em tudo que ela quer, em tudo que ela precisa. Assim, quando ela morrer envenenada, ninguém vai desconfiar de você. E assim ela fez. Foi para casa, preparou o chá da sogra e começou, todos os dias, a dar uma atenção especial para que ela não desconfiasse. 6 meses depois, as duas pareciam mãe e filha. A sogra estava um doce de pessoa, encantada com aquela nora tão dedicada, tão amorosa. E a consciência começou a doer. E aí um dia ela sai desesperada atrás do mestre chinês. Mestre, pelo amor de Deus, me arranje um antídoto, porque nesses 6 meses que eu venho vagarosamente envenenando a minha sogra, ela se transformou numa pessoa maravilhosa. E eu não quero mais que ela morra. Ela é a minha melhor amiga hoje. Eu não posso perdê-la. E aí o mestre abraça ela e fala assim: vá em paz. O que eu te dei eram ervas fortificantes. E a sua sogra não mudou, não. Quem mudou foi você. A mudança dela é resultado da sua mudança. Gente, quantas vezes a gente acha que tem razão, que tem motivo para fazer alguma coisa, e a gente se embasa e se enche de razão, e vai atrás daquilo que a gente acredita que é a coisa certa a fazer, que é conveniente para a gente determinada situação, determinada solução.
Só que aí, em algum momento, por alguma razão, alguma coisa muda. Ou lá fora, ou dentro da gente. O que é essa pequena coisa que muda? É a consciência que começa a germinar e que nos diz que a gente pode fazer algo diferente, porque o resultado vai ser muito melhor, muito maior. O despertar da nossa consciência traz a responsabilidade dos nossos atos e ela se desenvolve, se aprimora e se aperfeiçoa de acordo com o nosso progresso espiritual. Cada vez que fazemos a escolha mais difícil, mas que a escolha certa é a escolha que a nossa consciência nos indica, a gente está cada vez mais próximo da perfeição. É um caminho pequenininho? Parece que eu não andei nada? Não, ele é gigantesco, porque é uma luta interna. É uma luta entre escolher o fácil e o difícil. E eu escolho o difícil, mas eu escolho o correto. Esse é o grande segredo. Porque quanto mais evoluímos, mais a nossa consciência começa a distinguir, então, esse certo desse errado. E não apenas o que convém e o que não convém. Ele desenvolve essas responsabilidades quanto a nós mesmos, quanto aos nossos atos, mas principalmente quanto à vida daqueles que nos envolvem. Meus queridos, no nosso dia a dia, nós temos às vezes pequeninas oportunidades, pequeninas situações entre escolher entre o sorvete delicioso e a balinha diet, tá? Entre ligar para o trabalho e dar uma desculpa esfarrapada para ficar em casa assistindo televisão porque eu estou com preguiça, ou de olhar e falar assim, hoje, apesar da minha preguiça, eu quero vencer a mim mesmo. E eu quero ir trabalhar e quero que hoje seja o dia de maior rendimento meu na minha empresa. Ou na empresa em que eu trabalho. Não importa o tamanho do meu desafio. Se é chegar ao meu irmão com quem eu não converso há muito tempo e dar um abraço. Às vezes ainda não estou pronto para pedir perdão ou para perdoar. Mas talvez eu esteja pronto para sorrir. As nossas escolhas precisam ser escolhas conscientes, conscientes do bem que nós queremos para nós, mas do bem que nós queremos para o nosso próximo. Escolhas conscientes de que por menor que seja o cuidar desse templo material, que é nesse momento o esteio da minha alma. Ou que seja, cuidar da minha alma, esteio de quem eu sou verdadeiramente. Não importa a dimensão, a escolha certa sempre vai ser um pouco mais difícil, mas é nela que se apoia o nosso crescimento, a nossa vitória. Quantas vezes nessa luta e nas reclamações diárias, a gente não perece nas escolhas convenientes, porque a gente não entende o processo doloroso do crescer. E aí eu trago mais uma historinha para a gente. É a história da tripa de porco. Um artesão, uma certa vez, viu um pessoal fazendo festa na matança de porco para fazer carne, para colocar para uma festa. E aí ele viu que eles jogavam fora as tripas dos porcos. Ele juntou aquele monte de tripa, levou para a casa dele, jogou num tanque, pôs água, pôs sabão e a tripa pensando, o que é isso? O que está acontecendo? Que coisa estranha é essa? E aí ele pega a tripa e ele raspa com a faca e a tripa se sentindo a pior das criaturas. Olha o tanto que ele estava judiando dela. E aí ele pega a escova e passa depois da faca. E ela agoniada, porque ela não merecia isso.
Ela tinha terminado a missão dela, o porco já estava morto, ela queria era descansar. E esse artesão puxava, esticava, e depois disso tudo ainda colocou ela no sol escaldante, e depois esticou ela terrivelmente. E aí, de repente, depois de muito esticada, que ela achava que ela já não teria mais forças para resistir a tanta pressão, ele toca nessa tripa de porco suavemente, e um som divino emana dela. E logo depois, uma série de outros sons, cada um mais lindo do que o outro. E ela para então para observar aonde ela estava e o que tinha acontecido. E ela descobre que ela fazia parte, ela era uma das cordas de um violino, que por sua vez era um dos violinos de uma orquestra. E que aquele som maravilhoso, que enchia todo o ambiente, só era possível porque ela era uma das cordas do violino daquela sinfonia. Quantas vezes a gente reclama de ter que fazer escolhas conscientes? Quantas vezes a gente reclama e não entende por que a gente sofre tanto? Por que tem tanta faca? Por que tem tanta bucha esfregando? Por que estica? Por que tem calor? Por que tem sofrimento? A gente acha que não precisava, a gente já fez o que tinha que fazer. E aí, de repente, um dia, Deus toca na gente suavemente. E a nossa alma emana uma melodia linda, que é a melodia consciente do reconhecimento, da gratidão, por fazer parte da orquestra divina, por fazer parte daquele momento mágico, onde eu e os meus irmãos falamos todos numa única sintonia, na sintonia bela do amor. É para isso que a gente faz escolhas conscientes. É para um dia fazer parte dessa sinfonia. Sozinho? Não. Junto com todos aqueles que de alguma forma se beneficiaram das minhas escolhas conscientes e que, por que não, através do meu exemplo, deixaram de lado as escolhas convenientes e também escolheram o caminho mais difícil. Meus queridos, não há algoz mais cruel do que a consciência que habita o coração do homem. E se depois disso tudo que a gente falou aqui, vocês estiverem pensando, muito bacana, mas a Jéssica não sabe o tanto de erro que eu já cometi? A Jéssica não tem ideia de que eu não tenho chance tão cedo de me tornar corda de violino? Eu vou dizer para vocês, a doutrina nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. Quem é carrasco não é ele não, é a nossa consciência. Que quando a gente não faz as escolhas corretas, ela simplesmente nos cobra com o peso da culpa sobre os nossos ombros. E esse peso da culpa é aquele peso da certeza que nós não escolhemos o caminho reto. E aí a gente começa a viver as dores morais, que nos aprisiona na inércia do arrependimento, que é totalmente improdutivo. Porque se eu me arrepender e mudar, que maravilha, valeu a pena. Mas se eu me arrepender e ficar na tortura do arrependimento, e achar que eu não posso fazer uma outra escolha, aí eu não fui para lugar nenhum. Eu não caminhei. Para a gente fechar e para reforçar essa ideia de que a nossa consciência muitas vezes é o entrave que nos impede
de fazer diferente, de fazer uma nova escolha e tentar acertar, eu trago uma última parábolazinha que eu acredito que vocês também já conheçam, que é a do vaso rachado. Tinha um servo hindu que todos os dias ele saía da casa do senhor dele, do castelo do senhor dele, com uma trava nas costas e 2 potes, um em cada ponta. E descia um caminhozinho e ia até um riacho, enchia os potes de água e levava de volta para a casa do mestre dele. Ele fazia esse caminho várias vezes no dia. Só que tinha um dos potes que estava rachado até a metade. Então sempre um pote chegava cheio e o outro pote quase vazio. Depois de um longo tempo, um dos potes vira para esse servo e pede desculpas para ele, porque por causa da rachadura do pote, o mestre dele não tinha condição de servir adequadamente ao seu amo, o dono do castelo. E aí, esse servo fiel e mestre do pote chega carinhosamente para ele e fala assim: eu não entendi por que você está me pedindo desculpas. Porque eu estou rachado, porque eu tenho um defeito, porque eu nunca consegui fazer o que era certo, fazer o que era direito. Eu nunca consegui levar toda a água que você precisava. E assim você nunca pôde servir ao seu amo e eu nunca pude servir a você adequadamente. E aí ele volta então para o riacho e pede para o pote: eu queria que na volta, quando a gente pegasse a água e fosse para o castelo, que você observasse a estrada pela qual nós passamos. E o pote foi observando e viu que a estrada estava florida. E aí ele fala: não entendi, tá linda, tá bonita, mas por quê? Ele falou: você viu que só do seu lado da estrada é que haviam flores? Você percebeu que isso que você acredita que é um defeito, que eu, ao longo desse tempo, percebendo que existia esse defeito, resolvi transformá-lo em algo bom. Eu plantei sementes de flores do seu lado da estrada. E todos os dias, sem saber, você regava essas sementes. E por causa disso, eu pude colher flores e alegrar a casa do meu amo. Então, meus queridos, cuidado com essa consciência que insiste em nos dizer que não adianta carregar a água, porque a gente só dá conta de metade da nossa carga. A nossa metade é muito nas mãos de Deus, porque é Ele que faz o uso daquilo que a gente pode oferecer. E Ele sabe exatamente todas as nossas rachaduras. E Ele sabe como aproveitar cada uma delas para beneficiar alguém. Então, não podemos desistir de fazer sempre o melhor que nós pudermos. Mas quando a gente não der conta, porque a gente ainda não dá conta, que a nossa consciência não nos impeça de continuar tentando, de continuar buscando melhorar. Pois com a evolução, o espírito sofre, não só pelo mal que faz, mas principalmente pelo bem que ele deixa de fazer. No silêncio da nossa consciência, podemos ouvir o nosso coração sorrir ou chorar, de acordo com os nossos atos. E aí eu pergunto para vocês, ao final de cada dia, ao final de cada noite, vocês vão parar no silêncio da prece, no silêncio da autoavaliação. E a partir de hoje, o que é que vocês vão ouvir? Vocês vão ouvir um sorriso da própria consciência, feliz pelo seu dia, ou vocês ainda vão ouvir as lágrimas da consciência pesada que insiste em dizer que você não é capaz? Essa escolha também é nossa. Isso também é um caminho
que precisamos decidir. Portanto, que a gente possa escolher de novo o caminho mais difícil, mas o caminho certo. Que vivamos de modo que ao final da noite a nossa consciência possa aplaudir o nosso dia. E que mesmo nas imperfeições de agora, do nosso momento atual, nós possamos regar as sementes do nosso aprendizado para florescermos o caminho do nosso crescimento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre em todas as nossas escolhas. Uma noite abençoada para vocês.